Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, a aula de hoje vai ser sobre deslocamento de equilíbrio, alguns exercícios, né, que nós já começamos na semana passada, tá? Vamos continuar essa semana. Lá nas atividades, página 22, nós havíamos parado no 5. O último que eu fiz com vocês foi o exercício 5. Então, agora nós faremos do 6 para frente e alguns outros que são da hora do estudo também. Então, vamos lá. Compostos nitrogenados são utilizados em diversos segmentos da sociedade. Na produção agrícola, por exemplo, o NH3, o NH4NO3, o NH42SO4 e o H2NCONH2 são utilizados como adubos. Para suprir a demanda desses compostos, Fritz Haber e Carl Bosch desenvolveram um processo industrial que converte nitrogênio atmosférico em amônia. Esse processo, conhecido como Haber-Bosch, pode ser representado através da equação química. Lembra que eu passei um videozinho sobre o processo de Fritz Haber e Carl Bosch, né? Que ajudou no aumento da produção em larga escala de fertilizantes, aumentando então o número de alimentos, né? Fazendo com que muitas regiões onde havia fome, essa característica já foi extinta em algumas regiões, claro. Então, aqui está a reação, é uma reação exotérmica. Então, tá vendo que ΔH é negativo? Então, do lado do produto é exo, é um eixo de exotérmica. Vamos deixar bonitinho, né? Vamos colocar assim, ó. Aqui a gente escreve do lado do produto exo. E do lado do reagente a gente vai escrever endo. Porque se a reação direta é exo, a inversa vai ser endo. Um K de 1,5 vezes 10 na menos 5 é um K muito pequeno, né? Vezes 10 na menos 5 quer dizer que é 0,0000015. De acordo com os dados acima, A. Escreva a expressão da constante de equilíbrio para essa reação. E explique o efeito da temperatura sobre o equilíbrio. Então, vamos lá. Letra A. A expressão do equilíbrio, Kc, ele pediu Kc, ó, é a concentração do produto, que é o NH3, ó, que está depois da seta, o NH3 ao quadrado, porque tem o 2 na frente dele, né? Dividido pelos reagentes que são gasosos. Lembra que no Kc entra apenas o estado gasoso e aquoso. Então, ok, o N2 entra e entra aqui embaixo porque ele é reagente. N2 vezes H2 ao cubo. Essa é a expressão do Kc. Efeito da temperatura, ele pediu para explicar também na letra A. Vamos ver. Como é uma reação exotérmica, quer dizer que ela é favorecida a baixas temperaturas. Então, explicação. Como a reação... Isso ainda na A, tá? É exotérmica, haverá mais produto, quanto menor for a, vamos escrever menor, né? Haverá mais produto em temperaturas baixas. Porque ela é exo. A reação direta é exo. E o processo de Haber-Bosch é para formar a amônia. Agora vamos para a letra B. Vamos ver se tem um espacinho para a gente colocar B aqui. B. Explique por que o processo de Haber-Bosch é mais vantajoso industrialmente quando são utilizadas pressões elevadas. Quando eu aumento a pressão, eu vou para o lado que tem menos gás. Vamos ver, vamos separar o reagente do produto aqui. Separei. Aqui tem uma molécula gasosa e aqui tem 3. Ó, gás e gás, então eu tenho 4. Do lado do produto eu tenho 2. Quando eu aumento a pressão, desloca para o lado do que tem menos gás, que é o produto. Então, explique por que o processo de Haber-Bosch é mais vantajoso a baixa pressão. Pois menor pressão
Desloca para o produto, nesse caso. Desloca para o produto. E quanto mais produto, mais vantajoso é a minha reação, mais eu vou produzir. Tá vendo que essa parte ela é bem teórica, tem que decorar aquela tabelinha da página 20, tá? Mas nós vamos fazer vários exercícios até que isso entre pelo menos por osmose aí para vocês. Próxima questão, 7. A flatulência é a saída de gases intestinais produzidos principalmente pela digestão dos alimentos. É o PUM, né, gente? Entre os vários gases intestinais que podem ser produzidos durante a digestão, encontram-se os gases sem cheiro, como o dióxido de carbono, o CO2, o oxigênio, O2, o nitrogênio, N2 e o metano, CH4. O odor desagradável da flatulência é decorrente das bactérias existentes no intestino, que liberam pequenas quantidades de compostos contendo enxofre, como o gás sulfídrico, H2S, o metanotiol, o H3CSH, o dimetilsulfeto, H3CSCH3 e as mercaptanas. O sistema gasoso envolvendo alguns gases intestinais é dado pela seguinte expressão da constante de equilíbrio. Então, ele deu a constante de equilíbrio aqui, ó. Bonitinha, né? Ó. De acordo com essa informação, responda as questões. Qual é a equação química que representa o equilíbrio? Lembra que em cima é produto e embaixo é reagente. Então, para eu expressar a reação, eu vou pegar o reagente, dupla seta, produto. CS2, que é o reagente que está ali embaixo, ó. O vezes aqui vira mais, H2, 4H2, ó. Dupla seta, CH4 e 2H2S. Vou botar o CH4 de preto, né? Para aparecer bem ali em cima do azul. CH4 mais 2H2S, que fica ali do ladinho, tá? Só que não teve espaço. Essa é a expressão. B. Qual é o efeito do aumento da pressão? Vamos ver. Quando aumenta a pressão, vai para o lado que tem menos gás. Lembra disso. Quando aumenta a pressão, vai para o lado que tem menos gás. Então, vamos separar reagente de produto aqui. 1 mais 4, 5. 1 mais 2, 3. Quando eu aumento a pressão, vai para o lado que tem menos gás. É o reagente ou é o produto que tem menos gás? É o produto. Então, com aumento da pressão, vai. Vocês escrevam lá, ó. Desloca para o produto. Sempre que aumenta a pressão, vai para o lado que tem menos gás. Se eu diminuir, vai para o lado que tem mais gás. Ok? Certinho? Então, tá. Essas são as atividades, né? Lá da página 22. Agora, tem a 8 ainda, que é a nossa última atividade da página 22. O trióxido de enxofre constitui um dos poluentes atmosféricos provenientes da queima de derivados de petróleo, como a gasolina e o óleo diesel, que possuem enxofre como impureza. Sua formação se dá segundo as etapas. Então, ele deu etapa 1, etapa 2. Exo, ó, quer dizer que desse lado aqui as reações são exo. E antes da cétula são endo. Vamos botar aqui. Então, se a reação andar da esquerda para a direita, ela é exo. Se andar da direita para a esquerda, ela é exo. Da esquerda para a direita, ela é exo. Da direita para a esquerda, ela é endo. Com base na análise das etapas 1 e 2, responda. Na etapa 1, que efeito provoca na energia de ativação a adição de um catalisador? Um catalisador sempre diminui a energia de ativação. Então, vamos colocar a letra A. Diminui a energia de ativação. O catalisador sempre faz isso. B. Cite 3 fatores que na etapa 2, alterando o estado de equilíbrio, provocam o aumento do SO3. Primeiro, o SO3 está no reagente ou no produto? Então, tem que deslocar para o produto. Eu quero aumentar produto. Vamos pensar.
Quando aumenta a pressão, vai para o lado que tem menos gás. Aqui tem um gás e aqui tem meio gás, 1,5. E aqui tem 1. Então, se aumentar a pressão, vai deslocar para o produto, que é o SO3, que é o que eu quero. Então, aumentar a pressão. Se a reação é exo, ela é favorecida a menores diminuir temperatura. Se ela é exo, ó, se a direta é exo, então diminuir temperatura. Outra coisa que aumenta o produto é aumentar reagente. Quando aumenta a quantidade de reagente, desloca para o produto. Então, eu vou aumentar um dos reagentes, vou escolher. Posso escolher aumentar o SO2. Aumentar a concentração, conchetes indica a concentração do SO2. Ok, 3 fatores aí que vão deslocar para o produto. C. Qual é a etapa mais exo? Qual é a etapa que libera mais calor? Qual o número que é maior? 1 ou 2? O 1, né? Menos 296,8 é maior do que menos 97. Então, é a etapa 1. Ele perguntou por que não, mas se perguntasse por que menos 296,5 é maior do que menos 97,8. Lembra que na reação exo e endo, o menos ali só indica que libera. Um número em módulo quer dizer a quantidade. Então, um número em módulo maior número que libera maior quantidade de energia. Próxima, vamos agora lá para a hora do estudo, página 26, tá? Então, vamos lá. Considere que a seguinte reação da fotossíntese se esteja em equilíbrio em uma célula vegetal. Ok. A diminuição da concentração de oxigênio nas redondezas. Cadê o oxigênio? Está aqui. Se eu tirar o oxigênio, sempre que eu tiro, desloca para o lado que ele está. O oxigênio está do lado do reagente ou do produto? Ó a setinha aqui. O oxigênio está do lado do produto. Então, se eu retirar o oxigênio, ó, se retirar O2, que é o que ele quer, vai deslocar para o lado dele, que é o lado do produto. Então, desloca para o produto. Então, vamos ver as alternativas, né? Desloca no equilíbrio da esquerda para a direita, favorecendo a ocorrência da fotossíntese. Verdadeiro. Aumenta a concentração de gás carbônico. Gás carbônico está no reagente. Falso. Aumenta o que está no produto, que seria C6H2O6 e A2. Desloca o equilíbrio da esquerda para a direita, diminuindo a concentração de oxigênio. Se desloca para o produto, vai aumentar o oxigênio. Desloca o equilíbrio da esquerda para a direita, diminuindo o oxigênio fake, né? Que a gente já acabou de ver. Aumenta a concentração de água. A água está no reagente. Falso, diminui a de água. Não afetará o equilíbrio, também é falso. Por quê? Gás e aquoso deslocam o equilíbrio. Então, a resposta certa, letra A. Então, vamos lá. Exercício 13. De acordo com o princípio de Le Chatelier, quando o sistema em equilíbrio sofre a ação de forças externas, o sistema tende a se deslocar no sentido de minimizar a ação da força aplicada, procurando uma nova situação de equilíbrio. Entre os equilíbrios abaixo, o que não sofre deslocamento pelo aumento da pressão? Vamos pensar, tá? Se não sofre deslocamento por conta da pressão, quer dizer que o número de moléculas gasosas antes e depois da seta é o mesmo. Então, vamos ver. Na letra A, eu tenho uma molécula gasosa antes da seta e 2 depois, ó. Então, este sofre. Na B, isso é sólido, sólido não entra, uma gasosa. Isso é sólida, sólida não entra, e isso é gasosa. Ó, esse eu tenho um gás antes e um gás depois da seta. Então, esse aqui não sofre deslocamento através da pressão. C, um aqui mais meio, 1,5, e depois da seta tem 1, sofre deslocamento. 1 mais 3 dá 4, e depois da seta 2. Número diferente, sofre deslocamento. E, 2 mais 1, 3, e aqui 2, sofre deslocamento. Então, o único que não sofre deslocamento quando alterada a pressão é a letra B, porque o número de moléculas gasosas antes e depois da seta é o mesmo. 14. O metanol usado como combustível pode ser obtido industrialmente pela hidrogenação do monóxido de carbono de acordo com a equação representada abaixo. Note que ela é exo, ΔH é menor que zero,
Então, a reação direta ESO é favorecida a baixas temperaturas. E essa daqui é endo. O inverso dela é endo. Assinale a alternativa incorreta. Vamos ver. Diminuição da temperatura favorece a produção de metanol. Verdadeiro, porque ela é ESO. ESO é favorecida a baixas temperaturas, ou seja, vou ter mais produtos a baixas temperaturas. O aumento da pressão total sobre o sistema favorece a produção do monóxido de carbono. Se aumentar a pressão, vai para o lado que tem menos gás. Vamos ver. Eu tenho 1, 2, 3, 3 antes da seta e 1 depois da seta. Quando eu aumento a pressão, vai para o lado que tem menos gás, é esse aqui. E não é do lado do monóxido. O monóxido está aqui, ó. É o lado do produto. Então, essa é a fake. Esta é a incorreta. Vamos ver por que a C e a D são corretas. O aumento da concentração de H2 aumenta a concentração de metanol no equilíbrio. O H2 está do lado do reagente. Sempre que aumenta o reagente, desloca para o produto. O produto é o lado que tem metanol? Sim. Ó. Então, verdadeiro. Trata-se de uma reação ESO? Sim, ΔH negativo. Então, realmente, a única incorreta é a letra B de bola. Certo? Próxima. 15. 4 substâncias gasosas, HCl, I2, HI e Cl2, são misturadas em um balão fechado, deixadas em repouso, resultando no equilíbrio da reação a temperatura constante. Note que todos os membros são gases, né? Então, todos eles influenciam no equilíbrio. Alterações realizadas nessa mistura podem ter efeitos que resultam em mudanças nesse equilíbrio. A ação e efeito estão corretamente relacionados em... Se eu adicionar HCl está aqui. Quando eu adiciono do lado do reagente, desloca para o produto. Então, eu vou produzir muito mais HI e Cl2. Se eu adicionar HCl, aumenta a quantidade de HI. Verdadeiro. Essa é a correta. Causa e efeito, ação e efeito corretos. Se eu adicionar I2, que está do lado do reagente, eu vou aumentar HI e Cl2. Se eu adicionar I2, eu vou reduzir Cl2. Falso. Se eu tirar Cl2, Cl2 está do lado do produto. Eu vou mudar a cor. Se eu tirar, ele desloca para o lado que ele está. Se eu tirar Cl2, eu vou ter mais HI e Cl2. Se eu tirar Cl2, não altera o equilíbrio. Falso, porque ele altera. É um gás, o gás está influenciando. Se eu tirar HI, ó, HI está do lado do produto. Se eu tirar do lado do produto, desloca para o produto. O valor, aumenta o valor do Kc. Kc não é alterado. Eu não altero o valor do Kc. Eu altero o equilíbrio químico. Vou produzir mais produto ou mais reagente, mas não muda o valor do Kc. Então, a resposta certa é apenas a letra A. 16. Considere o equilíbrio químico abaixo, que representa a síntese industrial da amônia. Note que ela é ESO, a reação direta é ESO, então é favorecida a baixas temperaturas. E a reação inversa vai ser ENDO. Para aumentar o rendimento da reação, basta deslocar o equilíbrio para a direita, que é o lado dos produtos. Ok? O aluno propôs os seguintes procedimentos para que isso ocorra. Aumentar a temperatura. Vai para o lado ENDO. E não é o que eu quero. Aumentar rendimento tem que ir para o lado ESO. Então, falso. Aumento da pressão sob temperatura constante. Se aumentar a pressão, vai para o lado que tem menos gás. Vamos ver. 1 mais 3, 4, e desse lado 2. 4 e 2. Então, vai deslocar para o lado do produto que tem menos gás. Verdadeiro. Que é o que quer. Aumentar rendimento e aumentar produto. Adição de um catalisador. Não desloca equilíbrio catalisador. Remoção da amônia à medida que for sendo formada. Verdadeira. Conforme eu vou retirando o produto, sempre desloca para o produto. Lembra quando eu retiro de um lado, desloca para o mesmo lado que eu estou retirando? Então, as verdadeiras são 2 e 4. Letra D. Resposta D. Halogênios 17 reagem com hidrogênio, formando hidretos em reações reversíveis que atingem o equilíbrio químico em sistema fechado. Abaixo estão representadas as seguintes equações termoquímicas de formação do hidreto de cloro e hidreto de iodo. Notem que essa é ESO e esta é ENDO. Ok? Notem também que aqui, então, o oposto vai ser ENDO. Opa! E embaixo ESO, o oposto delas, né? Considere as equações após atingir o equilíbrio. É correto afirmar que
A variação da temperatura não desloca o equilíbrio. Falso, porque ela desloca sim. A variação da pressão não desloca o equilíbrio. Vamos ver. 1, 2 antes da seta, 2 depois da seta. Não desloca aqui. 1, 2 gases antes da seta e 2. Então, realmente, a pressão não desloca o equilíbrio de nenhuma das duas. C. A variação da concentração do hidreto. Desloca, porque o hidreto é gás, ó, gás desloca equilíbrio. E a variação da concentração dos halogênios não desloca o equilíbrio. Halogênio é gasoso, também desloca o equilíbrio. Então, realmente a única correta é a letra B de bola. 18. A constante de equilíbrio Kc é igual a 10,50 para a seguinte reação a 227 graus Celsius. O valor do Kc para a reação abaixo, na mesma temperatura, é o mesmo 10,50, porque é a mesma reação, só mudou a proporção. Porém, uma mesma reação com proporções diferentes, que estão a uma mesma temperatura, tem o mesmo valor de Kc. A reação só vai mudar o seu valor de Kc se mudou a temperatura. E ele disse que no exercício que a reação é a mesma na mesma temperatura. Então, é o mesmo valor de Kc. 19. O engenheiro metalúrgico e químico Henri Louis Le Chatelier, 1850 a 1936, foi professor da Escola de Minas de Paris em 1877. Ao estudar as reações químicas, percebeu que era possível prever a formação de um novo estado de equilíbrio químico a partir das alterações da velocidade da reação direta ou da reação inversa, por meio de modificações nas concentrações de reagentes ou de produtos. O resultado desse estudo passou a ser conhecido como princípio de Le Chatelier. Assim, a partir da análise do sistema em equilíbrio químico, representado pela equação química de acordo com esse princípio, é correto afirmar que... cansei de ler, né? Então, vamos ver. É uma reação exo, então a reação direta é exo, favorecida a baixas temperaturas, já que ela é exo, e a inversa é endo. Vamos às afirmações, né? O aquecimento do sistema de equilíbrio provoca aumento na velocidade da reação direta. Falso. Se ela é exo, ela é favorecida a baixas temperaturas. A diminuição da concentração de oxigênio, o oxigênio está aqui, ó. Se eu diminuir, vai deslocar, sempre que eu diminuo, desloca para o lado que ele está, então vai deslocar para formar mais reagente. A diminuição da concentração de oxigênio no sistema acarreta a diminuição da concentração de H2. Falso, vai aumentar a quantidade de H2. A remoção de H2, ó, se eu tirar H2, sempre que eu tiro, desloca para o lado que ele está. Implica na diminuição de água e SO2. Verdadeiro, diminui isso aqui e aumenta o lado que ele está. 0,3 é verdadeiro. O aumento da pressão total do sistema não causa alteração no equilíbrio. Vamos ver se o número de moléculas é igual. 2 mais 3, eu tenho 5 antes da seta e eu tenho 2 mais 2, 4 depois da seta. Então, está errado porque quando eu aumento a pressão, vai para o lado que tem menos gás, que seria o produto. Então, a pressão altera o equilíbrio sim. Então, está falso a 0,4. Vamos para a próxima. 20. A chuva ácida pode destruir estátuas, prédios ou monumentos da cidade. O principal constituinte dos mármores utilizados na construção de prédios e monumentos é o calcário, carbonato de cálcio, CaCO3, que reage com os ácidos presentes na chuva ácida. Considerando a reação do CaCO3 mais H2SO4, formando CaSO4 mais H2CO3 em um sistema fechado, e o princípio de Le Chatelier, se for adicionado mais carbonato de cálcio à reação, a constante de equilíbrio. Carbonato de cálcio aqui é sólido. Sólido não altera, não afeta o equilíbrio, apenas o estado aquoso e gasoso. Lembrem disso? Então, tudo que estiver no estado sólido não altera o equilíbrio. Letra A. 21. Industrialmente, a síntese da amônia é realizada através da reação. Ele deu a reação bonitinha. Assumindo que essa reação tenha atingido o equilíbrio, podemos dizer que a adição de nitrogênio provocará a formação de mais amônia. Se eu adicionar N2, vai deslocar para o outro lado, que é onde tem mais amônia. Verdadeiro. Se eu tirar amônia, provoca a formação de mais amônia. Verdadeiro. Sempre que eu retiro, ó, que está saindo, desloca para o lado que está saindo, que é o da amônia, nesse caso. A adição de um catalisador irá provocar a formação de mais amônia. Falso, porque catalisador não desloca o equilíbrio.
Um aumento da temperatura irá favorecer a reação no sentido exo. Se eu aumento a temperatura, sempre vai para o sentido endo. Uma diminuição no volume reacional. Se eu diminuo o volume, a diminuição do volume quer dizer um aumento da pressão. Se eu aumentar a pressão, vai para o lado que tem menos gás. Vamos ver o lado que tem menos gás. 1 mais 3, 4 antes da seta e 2 depois. Uma diminuição no volume reacional irá provocar a formação de mais amônia. Vai deslocar para o produto que é a amônia verdadeira. Então, 0, 0, 1, 1 e 4, 4 são as corretas. Então, vamos para o último exercício do dia, né? Hoje foi cansativozinho, mas vamos lá. Amônia utilizada em refrigeração e em diferentes processos químicos industriais, atualmente se tornou uma das matérias-primas fundamentais. O processo catalítico industrial Haber-Bosch, para sua produção, é conduzido a 550 graus Celsius e 200 atm. De acordo com a reação química, assinale a alternativa correta. A taxa de consumo de N2 é desfavorecida em altas pressões. Quer dizer que em altas pressões eu vou desfavorecer o consumo de N2. Falso. Em altas pressões eu vou favorecer, né, consumir. Porque eu vou consumir H2 para formar NH3. Então, é falsa A. A taxa de formação do NH3 é favorecida em baixa pressão. Falso. Em altas pressões. Quanto maior a pressão, mais NH3. A taxa de consumo de H2 é igual à taxa de formação de NH3. Não, porque é 3 para 2, ó. Velocidade não é a mesma. A taxa de consumo de N2, cadê o N2 aqui? É 3 vezes superior à de H2. É 3 vezes menor, né? Ó, 1 e 3, então N2 é 3 vezes menor. A taxa de formação do NH3 é 2 vezes superior à taxa de consumo de N2. 1 para 2, verdadeiro. Então, resposta correta, letra E. Pessoal, por hoje é só. Não vou ler nos exercícios, tá? Agora vocês vão lá no Meet, coloquem o nomezinho e a turma de vocês para fim da aula. Beijinhos, até amanhã para a gente resolver mais exercícios sobre deslocamento químico. Beijinhos, tchau!